Colunas da igreja. Mesmo um leigo no assunto pode avaliar a importância das colunas numa construção. No grande edifício espiritual, que é a igreja, também há necessidade de colunas firmes e inabaláveis. Quem são as colunas? Os membros dedicados, cheios de responsabilidade, comprometidos com o programa da igreja. Assim foram considerados os apóstolos. E, quando reconheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, estenderam a mim e a Barnabé a mão direita da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios, e eles fossem para a circuncisão. Gálatas, capítulo 2, verso 9. Graças a esses homens destemidos e cheios do Espírito Santo, a igreja primitiva cresceu a ponto de alcançar todo mundo com a mensagem de Jesus. Colunas hoje. Não há dúvida de que a igreja hoje, mais do que nunca, necessita de homens e mulheres consagrados, que estejam dispostos a se comprometer com o programa da igreja, com o cumprimento de sua nobre missão. Mas onde estão essas colunas? Geralmente, quando se convoca a igreja para uma missão especial, poucos se apresentam, e a grande maioria se esconde no meio da multidão, ou atrás de barreiras, tais como: eu não tenho capacidade, não sei falar. Se você está no grupo que apresenta essas evasivas, mas é sincero, e quer fazer algo por Jesus, quero lhe apresentar uma promessa real. Filipenses, capítulo 4, verso 19. A essência da promessa é: há de suprir, em Cristo Jesus, tudo aquilo que vocês precisam. Note bem. Tudo de que precisamos, ou todas as vossas necessidades, não se refere apenas à parte financeira, mas inclui tempo, capacidade, sabedoria, talentos, recursos, enfim, tudo de que você necessita para se tornar uma coluna. Jeová Jiré. O Senhor proverá. Deus proverá capacidade. Se você se sente incapaz para ser um missionário, recorde a história de Moisés. Ele também se julgava incapacitado para a tarefa. Então Moisés disse ao Senhor: Ah, Senhor! Eu nunca fui eloquente, nem no passado, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca, e pesado de língua. Êxodo, capítulo 4, verso 10. Eis a resposta de Deus, que também serve para nós. Agora vá, e eu serei com a sua boca, e lhe ensinarei o que você deve falar. Êxodo, capítulo 4, verso 12. Coloque-se nas mãos de Deus, e Ele proverá capacidade. Deus proverá coragem. Se o problema for falta de coragem para testemunhar de Jesus, lembre-se de Gideão. Ele quis apresentar uma desculpa, a fim de se esquivar da missão. Gideão respondeu: Ah, meu Senhor! Como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor na casa de meu pai. Juízes, capítulo 6, verso 15. Eis a resposta corajosa de Deus para nós hoje. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor está com você, homem valente. Mas o Senhor disse: Já que eu estou ao seu lado, você derrotará os midianitas como se fossem um só homem. Juízes, capítulo 6, versos 12 e 16. Nas mãos de Deus, nos tornamos valentes para ser colunas na igreja. Deus proverá poder. Se alguém se sente fraco espiritualmente, carente de mais poder para usar seus talentos, recorde a experiência dos apóstolos. Quem eram eles? Homens simples e humanos como nós. Mas eis aqui o motivo da transformação. Mas vocês receberão poder, ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos, capítulo 1, verso 8. Mediante esse poder, eles abalaram o mundo. Esse mesmo poder está à nossa disposição. O Senhor está mais disposto a dar o Espírito Santo àqueles que o servem, do que os pais a dar boas dádivas a seus filhos. Serviço Cristão, página 251. Cheios desse poder, todos poderão ser revestidos de coragem para trabalhar em prol da igreja. Deus proverá sabedoria. Se alguém se acha incapaz, carente de sabedoria, leia Tiago, capítulo 1, verso 5.
Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade, e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Tiago, capítulo 1, verso 5. Todas as necessidades supridas. Notaram como Deus realmente é fiel em suas promessas? Ele supre todas as necessidades, ou provê o necessário para sermos membros ativos, participantes, ou colunas em sua igreja. Em face disso, não fique aí parado. A igreja necessita de seus talentos e habilidades, para colaborar no cumprimento da missão de pregar o Evangelho e a vinda de Jesus. Solte seus talentos. Veja Lucas, capítulo 19, versos 29 a 31. E aconteceu que, ao aproximar-se de Betefagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Vão até a aldeia que fica ali adiante. Ao entrar, encontrarão preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendam o jumentinho, e tragam aqui. Se alguém perguntar: Por que o estão desprendendo? Respondam assim: Porque o Senhor precisa dele. Lucas, capítulo 19, versos 29 a 31. Aquele jumentinho estava amarrado num poste, se alguém não o soltasse, jamais teria sido útil para Jesus. Assim também é hoje. Muitos estão com seus talentos amarrados no palanque da comodidade, da preguiça, ou das desculpas, ou evasivas tão costumeiras em nosso meio, mas a ordem de Jesus é: soltai-os. Por quê? Verso 31. Porque o Senhor Jesus precisa deles. Desprenda seus talentos. Jesus e sua igreja precisam deles. E se lhe faltar algo, lembre-se: Jeová Jiré, o Senhor proverá. Um homem amarrou seu barco na beira do rio, até que o inverno passasse. Quando notou que o gelo já estava derretendo, foi até o barco para limpá-lo, mas com o movimento do barco, a corda que o prendia, já desgastada pelo longo inverno, se rompeu. E ele, no barco sem remos, foi levado pela correnteza em direção a uma perigosa cachoeira. Vendo aquilo, um vizinho correu aos demais vizinhos e gritou: Todos peguem uma corda e sigam para a ponte. As pessoas, mesmo sem saber do que se tratava, atenderam o chamado, mediante a enfática ordem. Ao chegarem à ponte, viram o barco desgovernado que descia pela correnteza. Então, aquele líder gritou: Todos, lancem sua corda. E assim fizeram, formando uma rede de cordas, mais ou menos, 1 metro, uma da outra, e aquele náufrago, ao passar embaixo da ponte, agarrou-se à corda mais próxima, sendo resgatado. Já imaginou se o vizinho tivesse ido sozinho? Sua corda poderia ter ficado longe, e o náufrago passaria fora do seu alcance. Mas com o auxílio de todos, houve cordas suficientes para alcançar o pobre homem e resgatá-lo. Assim é na igreja. Não basta apenas um ou outro estender a corda da salvação. Poderá ser pouco. Todos precisam estender a corda para formar uma rede salvadora ao alcance dos náufragos, perdidos no mundo de pecado. Solte hoje seus talentos, lance a corda da salvação, e seja uma coluna em sua igreja.